Pronto, fique à vontade, viu? Tá gravando aí. Senhor nosso Deus, aqui está o teu servo, que o Senhor vai usar na palavra. Senhor, usa ele como canal nessa tarde, como instrumento, que ele possa manejar bem a palavra de Deus, guiado, meu Pai, dirigido pelo Senhor e pelo teu Espírito, Pai. Que não seja ele, mas o teu Espírito Santo falando em sua boca. Aleluia. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço no nome santo do Senhor, Jesus. Eu gosto mais do outro ali, Miguel. Mas passa mais pra cá, mas não alcança. Graça e paz, meus irmãos. Acho que isso deve dar certo, meu Miguel, porque ele dá umas falhadas. Tá certo, meu Miguel. Vou ler esse aqui mesmo. Tá. Graça e paz, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesta tarde maravilhosa, meus amados irmãos. Meus amados, é com motivo de muita alegria, de muita satisfação que estamos aqui mais uma vez reunidos, juntos, numa mesma bandeira, com o mesmo princípio de pregar o Evangelho a toda criatura, meus amados irmãos. Hoje vamos estar dando continuidade à série do livro do Apocalipse, falando um pouquinho hoje sobre agora a igreja de Pérgamo. Hoje nós vamos ter a oportunidade, povo de Deus, de ver o momento em que nós temos aqui o nascimento de um poder que se levantaria para pisar nos mandamentos de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 7, verso 25, fala de um chifre pequeno que se levantaria nos últimos dias para perseguir os santos do Altíssimo. E este poder, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus, conforme Daniel, capítulo 7, verso 25. E hoje, meus amados, aqui dentro da profecia de Apocalipse, capítulo 3, vamos falar sobre o nascimento do anticristo. Quando foi que deveria surgir? Quando é que surgiria este poder, o chifre pequeno, o anticristo, que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3 a 7, como sendo o homem do pecado, o filho da perdição, o qual opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que é um próprio objeto de adoração. Porque hoje vamos falar de um poder que tem o mesmo pensamento do dragão. Lembre-se, Isaías capítulo 14, verso 12 a 14, fala de um poder, meus irmãos, que agora queria ser igual a Deus. Falando ali de Satanás, a Bíblia diz: e tu dizias no teu coração, ó Lúcifer, filho da alva, a resplandente estrela da manhã, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E este poder, a Bíblia fala que queria se sentar no monte da congregação, nas extremidades do norte. Satanás queria se sentar no monte da congregação, povo de Deus. E o que é o monte da congregação? O monte da congregação, meus irmãos, é o próprio santuário celestial, onde Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três poderes do céu, habitam, meus irmãos, no centro do universo. Satanás queria se sentar naquele trono. É interessante que agora o mesmo pensamento de Satanás em querer ser igual a Deus, ele consegue incutir este pensamento na mente do homem. E no jardim do Éden, Adão e Eva, naquele momento, também quiseram ser igual a Deus, desejaram o poder. E nós sabemos que aquele dia, meus amados, foi um dia muito triste, porque aquele casal, infelizmente, desobedeceram a lei de Deus. A partir de então, Satanás se tornou um representante da família humana. Durante 4.000 anos, Satanás se tornou um representante da família humana. Mas, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, no ano 31 de nossa era, naquele momento, meus irmãos, Jesus, ele recuperou a chave que Satanás
havia conquistado das mãos do primeiro Adão, porque agora Jesus, como segundo Adão, ele agora, meus irmãos, é o novo representante da família humana. Glória a Deus, meus amados, porque Satanás era o representante, mas agora Jesus, irmão Miguel, irmão Jacó, Jesus é o nosso representante, para a honra e glória de Deus. E aqui, meus amados, nós temos a carta de Pérgamo, que vai nos revelar agora, meus irmãos, o nascimento do homem da iniquidade. Já falamos sobre o período de Éfeso, que vai do ano 31 até o ano 100, a igreja dos apóstolos. Falamos também sobre a carta da igreja de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 313, quando vamos ter o Edito de Milão. E agora, povo de Deus, você também que me acompanha por meio da internet, e meus amados ouvintes, irmãos e irmãs, que também estão aqui me acompanhando no Conjunto José Euclides, saiba que a partir de agora, vamos ver o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir da igreja de Pérgamo. E aqui a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 12, acompanhe comigo se você tem sua Bíblia, creio que todos têm uma Bíblia em casa, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí, se você puder, em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Interessante, para esta igreja, irmão Jacó, Jesus agora se apresenta como aquele que tem o quê? A espada afiada de 2 gumes. Mas o que é isso, irmão Ramon? Que espada afiada de 2 gumes é esta? Ora, não temos dúvida, Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala que a espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus. E a palavra de Deus era colocada dentro da Arca da Aliança. E você tinha quantas espadas ali? Quantos fios da espada tinha dentro da Arca da Aliança? 2 fios. Eram 2 tábuas. A primeira tábua representando amar Deus sobre todas as coisas. E a segunda tábua representando o segundo grande fio da espada. Amar o próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos é a palavra de Deus, que se divide em 2 fios. Uma espada afiada de 2 gumes. E daí nós temos toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a lei e os profetas, Antigo e Novo Testamento. Então Jesus se apresenta para o povo de Pérgamo como sendo agora aquele que tem a palavra da verdade. Por quê? Porque vai ser no período de Pérgamo que vai começar agora a ser introduzida as falsas doutrinas. Satanás agora vai começar a minar a autoridade da palavra de Deus. Ou melhor, Satanás vai começar a infiltrar abominações. Preste atenção, povo de Deus. Satanás vai começar a infiltrar abominações dentro da própria igreja de Deus. Então é por isso que nós temos que estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse ele vai revelar toda a verdade. E lembre-se, quando a palavra de Deus é exaltada, a mentira e o erro cai por terra. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber do vinho da fúria da sua prostituição. E meus amados, o texto diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Meus irmãos, era dentro do período de Pérgamo, onde nós temos agora o momento do estabelecimento do trono de Satanás. E aqui diz: e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus amados, Deus tem filhos, e filhos sinceros, espalhados em todas as denominações, filhos que vão permanecer leais à verdade, guardando os mandamentos, homens que não se compram nem se vendem, homens que estão dispostos a pregar toda a verdade, custe o que custar, povo de Deus. E aqui temos este momento em que aparece aqui, meus amados, homens sinceros, que não vão se ajoelhar diante do vinho de Baal, não vão se ajoelhar diante do vinho da maçonaria, não vão se ajoelhar diante do vinho desta grande prostituta. Homens de Deus, que não negam o nome de Deus. Mas o que é o nome de Deus, irmão Ramon? Salmo 119, verso 55 fala qual é o nome de Deus.
O nome de Deus é os seus 10 mandamentos, é a sua lei. Quando a gente vai tirar um documento de identidade, nós temos que escrever ali com nossa própria mão o nosso nome. No meu caso, Ramon Barros Teixeira. Quando Deus veio no Monte Sinai, ele também escreveu o seu nome com o seu próprio dedo. E o nome dele foi os 10 mandamentos. Então, quando alguém perguntar para você que está em casa, por meio da internet, me acompanhando, e vocês que me acompanham aqui no Conjunto José Euclides, saiba aqui, povo de Deus, qual é o nome de Deus na Bíblia? É só você para Êxodo 31:18 que diz: os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Deus. É a única parte da Bíblia, irmão Miguel, que Deus não deixou o homem escrever, porque esta é a sua identidade, e esta identidade foi colocada dentro da Arca do Testemunho, e ali, meus irmãos, permanece até hoje intocável a lei de Deus, os 10 mandamentos. E interessante que aqui nós temos um povo que permanece leal às verdades dos mandamentos de Deus, uma fiel testemunha. E ele fala mais: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. É a partir de agora, irmão Miguel, que vai começar a surgir algumas coisas estranhas. Doutrina de quê? De Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um homem que foi chamado por Deus para ser um profeta de Deus, mas que se corrompeu, virou uma prostituta. E é interessante que este profeta Balaão, ele começa agora a levar o povo de Deus para se relacionar com mulheres moabitas. Verdade. E o que isso significa para nós? No tempo do fim, o anticristo também é Balaão. Uma prostituta, uma igreja que era fiel aos princípios, se afastou da verdade. Este Balaão do tempo do fim, que nós entendemos que é a igreja católica, apostólica romana, esta igreja se corromperia, meus irmãos, e agora ela levaria os filhos de Deus a se misturarem com mulheres moabitas. Que mulheres? Doutrinas, porque mulher em profecia é igreja. Então, esta igreja levaria as pessoas a adorarem outras religiões. E hoje estamos vivendo agora, preste atenção, irmão Jacó, irmão Miguel, estamos vivendo na época da falsa liberdade religiosa, onde todas as igrejas estão se unindo em movimentos ecumênicos. E sabe o que vai acontecer? Todos aqueles que pregarem contra este ecumenismo, contra esta falsa liberdade religiosa, vão ser presos. Então, irmão Miguel, preste atenção, já estou avisando para o senhor, que daqui a alguns meses, nem eu e nem o senhor estará mais seguro ficar aqui. Preste atenção, meus irmãos, que eu estou falando. A partir ainda do ano de 2025, nós já vamos ser restritos. Então, para a gente começar a pregar o evangelho, a gente vai ter que fazer isso de forma mais prudente e com sabedoria. Por enquanto, vocês estão vendo agora irmão Miguel e irmão Ramon pregando aqui, meus irmãos. Mas logo, o canal Revelax eles vão querer fechar. Vão começar a tirar os vídeos do canal, porque agora os jesuítas estão dominando tudo. E todos aqueles que pregarem contra este ecumenismo entre todas as denominações, metodista, batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, adventista, todas estão se unindo com o papado. E ai daqueles que pregarem contra o sistema, porque logo logo nós seremos presos, perderemos a nossa identidade, vão nos perseguir, vão nos chamar de fanático, extremistas, perfeccionistas, fundamentalistas. Verdade. Tudo isso nós não somos. Somos pregadores do evangelho. Agora temos que ter sabedoria, porque a perseguição agora, o círculo está fechando. O círculo menor já está sendo influenciado pelo círculo externo. E aqui, meus irmãos, temos este Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos demônios, aos ídolos, e a praticarem o quê? Prostituição. O que é praticar prostituição nos últimos dias? É você adulterar a verdade. O que é adultério na Bíblia? Adultério é a quebra da aliança entre o homem e a mulher. Mas perceba, quem é o homem no sentido espiritual? É Cristo. Quem é a mulher? A igreja. Então, meus irmãos, está tendo uma quebra de aliança entre o povo de Deus e o seu Deus, por conta de um poder que agora deveria mudar os tempos e a lei de Deus.
os 10 mandamentos. E olha o que diz mais. Preste atenção, povo de Deus. Outros sim, também tu, tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E nós já aprendemos aqui que a doutrina dos nicolaítas é uma doutrina que diz que eu sou salvo pela graça, então agora eu posso matar, roubar, adulterar. Eu não preciso mais guardar mandamentos, porque Jesus fez tudo isso por mim na cruz. Então não preciso cumprir mais nada. Em outras palavras, é uma graça barata, é um evangelho barato. Hoje está sendo pregado um falso cristianismo. Cristãos meia boca, que não tomam a posição nem ao lado de Deus e nem ao lado de Satanás. Cristãos irreverentes, que não querem e nunca estarão dispostos a ser perseguidos. Por isso, meus amados, quando nós pregamos a verdade, nós levantamos as fogueiras da perseguição. Não pense que será fácil para o irmão Ramon, porque está na linha de frente. Muitos serão os primeiros a ser presos e mártires, para que outros se acordem, meus irmãos. Mas nós estamos dispostos a dar nossa vida pelo Evangelho, porque muitos se converterão. Sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Deus tem um povo ainda em Nínive. Deus tem um povo ainda em Nínive, povo que vai se converter à verdade. Povo, meus irmãos, que vão entender as mensagens solenes do Apocalipse que foram dadas em sua ordem. E aqui diz, portanto, arrepende-te. Deus está dando um conselho para nós. Arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Todos aqueles que ousarem a falar a verdade serão perseguidos, serão mortos, mas receberão a coroa da vida. Receberão a coroa da vida. Mas todos aqueles que ficarem em cima do muro, que começarem a guardar domingo, e não o sábado de Deus, o sábado bíblico, os 10 mandamentos da Escritura, estes, Jesus está dizendo, olha o que ele diz, vou pelejar contra estes com a espada da minha boca. Que espada é essa, meus irmãos? Os 10 mandamentos. As 2 tábuas, amar Deus e amar o próximo. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Isso é muito claro, irmão Jacó. Isso é muito claro, irmão Miguel. O evangelho que está sendo pregado aqui diante de vocês, meus irmãos, você já não encontra mais em nenhuma destas denominações. Preste atenção agora, você que está em casa, me acompanhando por meio da internet. Este evangelho que está sendo pregado aqui hoje, você já não vai encontrar em nenhuma instituição. Porque não pode mais falar mal de uma outra religião. Você agora será obrigado a abraçar todas as religiões. Feitiçaria, bruxaria, todos falando uma única voz. Eles estão pregando uma falsa liberdade religiosa. Nós, meus irmãos, temos que tomar agora muito cuidado, povo de Deus, porque está sendo introduzida a doutrina do dragão. O dragão está se enfileirando, meus irmãos. E aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, olha a mensagem, meus irmãos. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Que maná escondido é esse? É o maná que ficava dentro da arca da aliança. A urna de ouro contendo maná. Lembre-se, povo de Deus. O que é que tinha dentro da arca da aliança? Era 3 coisas, irmão Jacó. Paulo fala em Hebreus capítulo 9, verso 3 e 4. Urna de ouro contendo maná, o cajado de Arão que floresceu e as 2 tábuas do testemunho. O que representava essas 3 coisas na arca? A urna de ouro contendo maná representa primeiramente Jesus como pão da vida. E em segundo lugar, representa a providência de Deus na minha vida e na sua vida. Em terceiro, representa a reforma de saúde, porque no tempo do fim, nós não seremos mais comedores de carne, nós seremos vegetarianos. Sabe por quê? Porque a Bíblia lá em Isaías 33 fala que no momento do deserto, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Então, meus irmãos, é melhor a gente começar a se acostumar a não comer mais alimento cárneo. Por quê? Porque estes alimentos que tem no supermercado já estão tudo contaminado, meus irmãos. Nós temos que voltar à dieta original. Um segundo ponto, o que representa o cajado de Arão?
O cajado de Arão, a vara de Arão que havia florescido, representa o ministério de autoridade do sumo sacerdote, se aplicando à pessoa de Jesus. Lembre-se, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus no Santíssimo, para fazer o que, irmão Jacó? A expiação, a purificação do santuário. E agora nós estamos vivendo na época da purificação do santuário, não da terra, irmão Miguel, mas do santuário celestial. Estamos vivendo na época do juízo. Por isso que a primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E aqui diz, meus irmãos: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos, gostaria de compartilhar com vocês algo interessante, ainda dentro falando desta igreja. O período da igreja de Pérgamo. Pérgamo tem um significado duplo. No plural, Pérgamo é usado como sendo cidadela ou fortaleza, mas etimologicamente o vocábulo constitui-se da preposição per, que tem um significado por entre, por intermédio, em nome de. E gamos porque é Pérgamos. Gamos significa, vem do propositivo, pospositivo do grego, gamos, que significa união, casamento. Isso é interessante, porque é exatamente dentro do período desta igreja de Pérgamo que nós temos agora a união do cristianismo com o paganismo. A igreja se misturando com falsas doutrinas demoníacas. E lembre-se, isto também voltaria, irmão Miguel, a acontecer agora nos últimos dias. Paulo fala em 1 Coríntios, ou melhor, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Nos últimos dias, muitos se afastarão da verdade, muitos entrarão em apostasia, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. O período da igreja de Pérgamo vai do ano 313 até o ano 538. Interessante, meus irmãos, que aqui nós temos um momento que é introduzido agora, o nascimento do papado, porque aqui nós temos a conversão de Constantino, o imperador Constantino. Nós entendemos como sendo um primeiro papa, porque ele teve uma falsa conversão ao cristianismo. E sabe o que é mais interessante, meus amados? Aqui diz assim, quero ler para vocês algumas das abominações que começou a entrar nesta época. Aqui diz, quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O espírito de transigência, ou seja, andar em conformidade com o mundo, e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo, mas em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Está vendo o povo de Deus? Está tendo agora uma união entre o barro, que era para ser o barro de oleiro, com o ferro da estátua de Daniel capítulo 2. Mas aquele barro de oleiro agora vai virar um barro de lodo. A igreja era pura e está virando uma prostituta. Estão adulterando, estão se unindo com mentiras, doutrina de demônios, teorias e tradições humanas. O que diz Atos 5:29? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não seguimos, irmão Jacó, nós não podemos seguir o assim diz a igreja, nós não podemos seguir, irmão Miguel, o assim diz o pastor, nós temos que seguir o assim diz o Senhor. Temos que seguir o assim diz a palavra de Deus. Quando Constantino assumiu o poder de Roma, meus irmãos, ali em 311, o Império Romano, meus amigos, estava se encontrando num estado de avanço, de desintegração. Os bárbaros do norte importunavam e enfraqueciam o Império. Começou a enfraquecer o Império. O exército estava desorganizado, a economia encontrava-se em estado precário,
Mas pior que tudo isso, meus irmãos, o povo estava desmoralizando espiritualmente, fracasso, porque o povo estava se unindo ao paganismo. E sabe, meus irmãos, olha algumas das blasfêmias que vai surgir, meus irmãos, dentro do período da igreja de Pérgamo. Gostaria apenas de mencionar uma para vocês. A Páscoa, a falsa Páscoa, começou a ser introduzida aqui. E olha o que diz, meus irmãos. Será que nós paramos para pensar como toda a cristandade no mundo começou a celebrar a Páscoa como sendo a ressurreição de Jesus? A Páscoa é uma festa sagrada de quem? De Deus. Não temos dúvidas, a Páscoa é uma festa sagrada de Deus, que começou a ser praticada no Egito por ocasião do Êxodo, conforme Êxodo capítulo 12. Lembre-se, o que foi que libertou o povo de Israel da terra do Egito? Foi a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Assim como o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio, por conta da morte dos primogênitos, assim também eu e você, nós somos libertos do cativeiro do pecado por meio da morte do primogênito Filho de Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas preste atenção, olha o que foi que este poder começou a fazer com a Páscoa. A Páscoa continuou a ser comemorada ano após ano. Agora preste atenção, meus irmãos, muito tempo antes do cristianismo, Babilônia tinha uma deusa chamada Ista, a deusa da reprodução e da fertilidade. Na primavera ela era honrada como doadora da vida. Os ovos, um símbolo de fertilidade, e os coelhos, porque eu nunca vi uma Páscoa como essa, povo de Deus, coelhos e ovos. Isso não tem sentido, meus irmãos, porque a festa da Páscoa é a festa dos pães asmos, não tinha nada a ver com coelho e ovos. Então o que é que significa esses coelhos e ovos que jogaram dentro da Páscoa? Aqui diz, ovos e os coelhos eram símbolo da fertilidade, adoração à deusa Ista, Astarote. E mais, meus irmãos, ainda o dia de adoração a Ista era sempre o primeiro domingo. Interessante, eles adoravam a deusa Ista na falsa Páscoa em que dia? No domingo, meus irmãos, no domingo. Outra coisa, dia 25 de dezembro, o que é que se comemora? E aí, irmão Miguel, o senhor se acordar agora, irmão Miguel, no dia 25 de dezembro, o que é que se comemora? O nascimento de Jesus. Mas quem foi que nasceu no dia 25 de dezembro? Foi Jesus, meus irmãos? Ou foi Tamuz, o filho do Deus Sol? Quem nasceu no dia 25 de dezembro foi Tamuz, o filho do Deus Sol. Esta data também vem de Babilônia, meus irmãos. Em Babilônia, o sol era adorado como um Deus supremo. Tamuz era o nome do Deus Sol. A adoração ao sol foi introduzida na igreja de Deus já nos tempos da apostasia do Velho Testamento. Um outro detalhe, e o domingo? Essa heresia do domingo. O domingo como sendo um dia de adoração. Preste atenção agora, irmão Jacó. O domingo, meus irmãos, ele começou a ser introduzido aqui, irmão Miguel. Até este ano aqui, 321, o povo de Deus guardava que dia? O sábado, o 7º dia. Mas foi introduzido o quê? Um falso dia de adoração. Em Babilônia, o povo adorava o Deus Sol, Tamuz. O dia escolhido para adoração ao Sol era o primeiro dia da semana, o Sunday, o dia do sol. Esta falsa adoração foi praticada, preste atenção agora, foi praticada nos reinos que seguiram após Babilônia, isto é, Medopérsia, Grécia, Roma. A adoração ao sol estava tão enraizada que até mesmo entre o povo de Deus, quando em apostasia, era praticada. E temos muitas outras, meus irmãos, blasfêmias. Oração pelos mortos, no ano 300, fazer o sinal da cruz, no ano 300, queima de velas, no ano 320, uso de imagens e veneração de anjos e mortos, começaram até a adorar os mortos, misericórdia, no ano 375, a missa como uma celebração diária, e preste atenção, na missa, Jesus é sacrificado toda a missa nos domingos, por conta de uma
de uma cerimônia chamada de transubstanciação. Um outro detalhe, o início da veneração de Maria, o termo Mãe de Deus, foi o primeiro aplicado a Maria pelo Concílio de Éfeso. Os sacerdotes começavam a se vestir diferente dos leigos, e nós temos a extrema unção, a doutrina do purgatório imposta por Gregório I, povo de Deus. E alguns estudiosos afirmam que 75% do ritual da Igreja Romana é de origem pagã. Então, meus irmãos, surgiram várias heresias dentro do período da Igreja de Pérgamo, por conta deste primeiro Papa, Constantino, meus irmãos. Agora, Deus é maravilhoso, meus irmãos. É claro que Ele não ia deixar o seu povo, meus irmãos, sofrer com esta infiltração das tradições entrando no meio do povo de Deus. E aqui diz, para a gente finalizar a mensagem desta tarde: desde os dias de Constantino até o presente, Pérgamo tem caracterizado as coisas do Estado. O mundo e a igreja têm agido como um só corpo na cristandade. Assim como foi nos dias de Pérgamo, assim será novamente nos últimos dias. Nos últimos dias, teremos novamente uma imagem da besta. O que é a imagem da besta? É a união das igrejas da América do Norte, buscando o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas, para a imposição de suas leis. Um falso ecumenismo, uma falsa liberdade religiosa, onde é claro que nós temos que respeitar todas as denominações, porque Deus tem filhos e filhos sinceros em todas as denominações. Deus tem povos sinceros, filhos e filhas de Deus, no sintoísmo, no budismo, no islamismo, dentro da Assembleia, na metodista, na batista, na presbiteriana, na adventista. Deus tem filhos sinceros em todas as religiões. Agora, jamais nós podemos se unir com Babilônia. Jamais nós poderemos se aliar, porque não existe união entre as trevas e a luz. Não podemos tomar o cálice de Deus e o cálice de Satanás. E temos aí o trono de Satanás, que é mencionado na igreja de Pérgamo. Sabe onde é que se encontra esse trono hoje? Interessante. Irmão Miguel, o trono de Satanás permaneceu ali naquela terra da Mesopotâmia até o período de Pérgamo. No período de Pérgamo, foi instalado ali o trono de Satanás, que saiu ali da Mesopotâmia e foi para a época de Pérgamo, que naquele tempo estava imperando o Império Romano. Mas, e nos últimos dias, onde é que está o trono de Satanás hoje, Jacó? Povo de Deus, o trono de Satanás hoje se encontra no Vaticano. É de lá onde temos o pontífice máximo. O poder papal domina sobre todos os povos, multidões, nações e línguas. Quem poderá pelejar contra a besta? Quem poderá pelejar contra o Vaticano? Até agora não existe ninguém, mas vai existir alguém, meus irmãos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e vai continuar vencendo até o fim, meus irmãos. Eis que Jesus virá e a sua justiça não tardará. Então, meus irmãos, com isso aqui, o irmão Ramon termina a mensagem de hoje falando para mim, meus irmãos, e para você, porque a mensagem primeiramente é para o irmão Ramon e para vocês igualmente. Mas que Deus, meus amados, possa nos guardar. Já estamos aqui sendo sancionados, meus irmãos. Alguns irmãos, irmão Jacó, informações muito forte agora, irmão Miguel. Já tem irmãos sendo ameaçados de ser preso. Preste atenção, tem irmãos sendo ameaçados de ser preso até no Brasil, recebendo sanções da justiça, por conta que já estão lutando contra esta falsa liberdade religiosa, que na verdade é ecumenismo. Ecumenismo disfarçado de liberdade religiosa. E isso aconteceria, irmão Miguel. Então nós temos que tomar agora muito cuidado, porque senão, quem vai passar, quando o carro aqui, meus irmãos, o carro aqui da polícia passar, quem vai ser preso é nós, por estar falando esta verdade. Então, meus amados, temos que tomar muito cuidado, está no espírito de oração, meus irmãos, porque agora o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui, desde já, meus amados irmãos, que a graça de Jesus esteja com cada um de nós. Já quero agradecer minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.
Amém, povo de Deus, louvado seja o Senhor. Vou passar agora a mensagem para o nosso amado irmão Miguel. Louvado seja o nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor de estar aqui, que o Senhor continue em nossas vidas para nos guardar, aleluia, e abençoar. Louvado seja Deus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, aonde alcançou este evangelho, Pai, aonde vidas foram alcançadas, tocada pelo teu Espírito, Pai, porque eu sei que assim não voltará vazia. Senhor, abençoa cada família, Senhor, cada pai de família, cada mãe de família, os filhos, toda, aleluia, essa dominação, ou seja, esse bairro, Senhor, toma conta, Pai, abençoando, Senhor da glória, desfaz tudo aquilo que não vem de Ti. Repreende, Senhor, a força do inimigo, aonde tem querido tragar as vidas, e muitas têm sido destruídas pelo adversário, mas nós sabemos, como diz a Tua palavra, que aquele que está conosco é maior do que o que está com ele. Abençoa o irmão Ramon, toma teu filho em tuas mãos, abençoando o irmão Jacó, Samira, a mim e toda a igreja que nos escuta nessa noite. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.